Entramos no Ah, ar, não entramos. Já entramos? Já entramos. Não, tá. já a primeira live da bancada de mulheres Vozes Amazônicas, eu e a Claudiana aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre controle social de saúde. Claudiana vai se apresentar depois. Eu sou Luana Kumaruara, estou compondo a bancada de mulheres Vozes Amazônicas. Eu sou conselheira local de saúde indígena da aldeia de Solimões e estive por 3 anos representando o Conselho Distrital de Saúde Indígena. Então, venho aqui compartilhar um pouco, falar o que é o papel, né, do controle social. Nós estamos no 30 anos do SUS, o que é esse Sistema Único de Saúde, que muitas pessoas acham que isso é responsabilidade só do poder público, mas a gente, enquanto usuários, temos um papel muito, muito importante. E então, vou passar aqui para minha companheira Claudiana. Boa noite. Eu me chamo Claudiana, sou quilombola. Fiz parte do Conselho Municipal de Saúde daqui de Santarém durante 5 anos. Geralmente a gente tem costume de pegar de 2 em 2 anos, mas eu peguei um mandato pela metade, então eu tive 5 anos de exercício como controle social, com participação de construção de políticas públicas voltadas não somente para comunidades tradicionais, mas também para a população de modo geral de Santarém, né? E a gente vai bater um papo aqui descontraído das responsabilidades que nós do movimento social, quando assume esses cargos, temos responsabilidades de construir e fazer bem feito, por mais que as coisas não saiam como a gente sonha, né? Mas a gente tenta dar o nosso melhor. Isso mesmo. Eu estive aí, né, no CONDIS, que é o Conselho Distrital de Saúde Indígena, no DICEI Iguatoque. Os indígenas do Baixo Tapajós, aqui a gente é 13 etnias e soma um número populacional na estimativa de 7 mil indígenas, ou mais. Né? E então, a partir de 2015, nós ganhamos uma liminar, né, saiu uma decisão judicial na Justiça Federal para nos atender, porque durante 20 anos de luta, o movimento indígena não conseguia ser assistido pela CESAI, que é a Secretaria Especial, né, Sanitária de Indígena. E a CESAI, ela tem um papel, ela tem a responsabilidade, é um subsistema de saúde que vai atender a população indígena na base, né, dentro das aldeias. Então, é apenas atenção básica. Então, tivemos que fazer vários protestos, vários manifestos, ocupações, que se a gente tiver oportunidade, a gente vai estar aqui passando uma das nossas ocupações que fizemos, que foi no Polo de Saúde Indígena, aqui em Santarém. E em 2016, mesmo depois de ganhando essa liminar, a gente ainda não conseguia ter sido inserido no CIASE, que é o Sistema de Informação de Saúde Indígena. E a nível do município, a gente também não conseguia uma cadeira para compor o Conselho Municipal de Saúde, porque a gente precisa, depois que sai da atenção básica, de atendimento dentro das aldeias, e tem que tirar esse indígena de dentro da aldeia, então já é de responsabilidade, né, do município com a média e alta complexidade, que é dentro das internações. E aí o Sistema Único de Saúde, ele é para ter posto de saúde nas aldeias, equipe, né, multiprofissional dentro das aldeias, com enfermeiro, técnico, dentista, médicos, e até hoje a gente não conseguiu essas equipes fixas para atender aqui a região do Baixo Tapajós. A decisão da liminar estava colocando essa população de mais de 6 mil indígenas dividindo, que o Baixo Tapajós abrange o município de Santarém, Aveiro e Belterra. O município de Santarém e Belterra, nós fomos descentralizados por Dicei Iguatoque. E o município de Aveiro, os parentes que moram lá, que são os Munduruku Cara Preta e os Maitapu, eles foram, né, descentralizados por Dicei Tapajós. Então, até hoje, os parentes do município de Aveiro não conseguiram compor, né, uma cadeira dentro do Condise do Dicei Tapajós.
E o Baixo Tapajós, aqui a gente conseguiu representação, que eu sou uma delas, tem também o Cacique Gote, da aldeia de Caruci, que é o seu Domingos, que é uma liderança, ele, além de usuário, ele também é agente comunitário de saúde, e então a gente tem essa parceria. E também tem o Francis Clay, que representa o município de Belterra. Então, eu comecei a ter acompanhar dentro do Condiz, a gente tem que se deslocar todo o tempo para Belém, as reuniões só acontecem lá, porque o centro, né, o DCE Iguatoque, ele funciona na capital, em Belém. E então, com isso, comecei a ver como na verdade, que funcionava. E o primeiro momento que eu tive como eu estava estudando na UFOP, a Universidade Federal do Oeste do Pará, antropologia, eu, inclusive, fui fazer uma disciplina no Instituto de Saúde Coletiva para entender como era esse subsistema de saúde indígena. E, então, a partir daí, a gente começou a reivindicar para poder a gente ter essas equipes, para poder a gente ter atendimento, ter logística, né, que não tinha ambulância para atender a população indígena, não tinha lanchas para colocar as equipes em área e nem para remover os pacientes que precisavam fazer cirurgia. Quem conhece a região aqui do Tapajós e Arapiuns, que a dificuldade maior é para atender os indígenas da área de rios, sabe muito bem o quanto é difícil, né, o deslocamento geograficamente aqui na nossa região. E aí, no primeiro momento, a gente conseguiu um helicóptero para fazer a remoção dos parentes. E só esse ano, no período da pandemia, que nós conseguimos, depois de muito diálogo, depois de muita pressão junto com o Ministério Público Federal, que chegasse as lanchas até aqui e a ambulância para fazer assistência aqui na região do Baixo Tapajós. Mas para isso foram muitas idas e vindas até Brasília, dialogar não só com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, mas também com o Ministério da Saúde, porque não tinha teto orçamentário para nos dar assistência. E o DCE Iguatoque, eles trabalham, né, com um plano de 4 anos orçamentários. Então, ficou muito difícil a situação para a gente, tudo que a gente conseguiu até agora. Em fevereiro, a gente conseguiu as 2 primeiras equipes para entrar em área. No mínimo, a gente precisa de 6 equipes para trabalhar rotativo, não são equipes fixas. E agora, no período da pandemia, a gente está conseguindo equipes emergenciais, que é um contrato de apenas 90 dias. Então, a nossa luta aqui sempre foi árdua, né? E os parentes estão aí participando, assistindo, e sabe que não foi fácil. E então, eu queria que a Claudiana também falasse um pouco como é esse controle social dentro do município de Santarém, e também um pouco sobre a questão dos 30 anos do SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que é muito importante, um sistema aí que não se tem em muitos países e o Brasil tem, né? Acho que o Brasil é o único que tem. Boa noite novamente aos caros ouvintes. Assim, nós estamos completando os 30 anos de Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 1989, o SUS ele foi construído com várias mãos e de pessoas trabalhadoras que não tinham acesso ao Sistema Único de Saúde, que não tinham condições de ter um plano de saúde, uma caixinha previdenciária que na época era, e foi construído com muito suor e sangue de muita gente que morreu em prol de construção desse Sistema Único de Saúde, que ele é o único que existe em todo o mundo, que dá ao cidadão, ao usuário do sistema, uma saúde de qualidade. Infelizmente, ele não é... As pessoas que estão no poder, elas não têm o comprometimento de fazer se cumprir o Sistema Único de Saúde na sua integralidade, porque o que nós vemos? Desde que o sistema foi construído, ele foi pensado no mínimo os detalhes.
O Sistema Único de Saúde, por mais que você tenha dificuldade de ter o acesso, de ser atendido, mas o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele trata da unha do pé ao fio de cabelo. Tem um especialista que trata de cada um. Se não tem no nosso município, ele tem direito de percorrer o sistema e procurar no estado tratamento fora do domicílio. Infelizmente, o nosso sistema, as pessoas dizem que o Sistema Único de Saúde, o SUS não presta, mas se nós levarmos em consideração toda a construção dele, ele é um plano tão perfeito, porque assim, hoje tem muitas pessoas que têm condições que pagam plano de saúde particular, porém, infelizmente, quando eles precisam do atendimento, aonde é que eles são atendidos, principalmente quando se precisa de uma UTI, é no SUS, é no hospital municipal, é no hospital regional, na média e alta complexidade, é onde ele é atendido. Ele consegue um exame, uma coisa mais simples, porém, as coisas mais complexas que nós temos, um tratamento de câncer, é no regional. E aí as pessoas, às vezes, descaracterizam, diz que o Sistema Único de Saúde não presta. Não é o sistema que não presta, são as pessoas que estão para executar, que não executam na sua integralidade como deve ser, infelizmente. Aí eu faço um resgate à lei da criação, que dá autonomia, que você, eu, usuária, a Luana, os indígenas, os quilombolas, pessoas da cidade, tenha direito de ajudar nessa construção. A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, ele abriu portas para que a sociedade civil pudesse construir, ajudar no mantimento do Sistema Único de Saúde, na construção da política pública. Aí eu faço um recorte assim que eu cheguei no Conselho de Saúde, uma pessoa que não sabia nada do controle social em relação à saúde. E eu tenho, assim, uma gratidão muito grande a Conceição Menezes, que foi quem eu peguei no mandato no meu primeiro ano que eu cheguei no Conselho. Ela era presidente do Conselho e ela me disse: Cláudia, tu quer trabalhar e fazer um bom trabalho para o desenvolvimento da construção do SUS e trabalhar como conselheira verdadeiramente, estuda esse livro. Ela me apresentou este livro aqui e disse: estuda esse livro, depois tu vem conversar com a gente, porque aí eu vou saber que você realmente tem interesse em construir um SUS de qualidade, com equidade e direito para todos. E aí, então, eu me dediquei a estudar os princípios básicos do Sistema Único de Saúde. A Conce foi minha primeira professora. Depois dela, eu tive o Dr. Júnior Aguiar, que é um médico sensato, paciente, que teve muito a contribuir no meu desenvolvimento como controle social. E depois dele, eu tive o prazer de compartilhar uma mesa diretora com a Gracivane Moura, que continua hoje ainda sendo presidente do conselho, mas foi professores assim excelentes, a dona Inês Dosani, a Ana Dilma, todas elas tiveram uma participação muito importante na minha vida como construtora desse projeto do Sistema Único de Saúde. E aí eu faço uma menção à construção que quando a gente se torna um conselheiro de saúde pelo sistema, quando a gente aceita a disponibilizar o nosso corpo em prol de discutir essas políticas, a gente dispõe nosso tempo, o nosso dinheiro, muitas das vezes, para pagar nossa alimentação, nosso transporte, porque a gente acredita que o SUS pode se tornar melhor, a gente pode ajudar nessa construção. A gente não é assalariado. A gente doa o nosso tempo, o nosso saber para ajudar a construir e manter o sistema, porque a gente, quando chega lá sendo usuário,
a não ser os trabalhadores públicos, que já prestam os trabalhadores, que tem uma cota de 25% de trabalhador, 25% de gestão e 50% dos usuários do SUS. E isso dá a possibilidade da gente construir projetos que muitas das vezes a gente constrói e às vezes tudo para ser construído, a unidade básica de saúde, o poço, as coisas que são construídas voltadas para o Sistema Único de Saúde, contratação de um médico, isso, as equipes, é aprovada pelo Conselho, só que muitas das vezes o que nós vemos nas inaugurações, as pessoas têm tendência em dizer assim, nós fizemos, e esquece da participação do controle social que construiu, que trabalhou em prol da construção daquele bem público, que ele realmente estivesse ali agora, mas não foi só a gente. Aí eu faço uma menção quando você, usuário, vai lá nas conferências de saúde, eu sei que mesmo desacreditado, porque as pessoas não entendem, toda conferência de saúde eu estou aqui reivindicando, dizendo que eu quero isso, que eu quero aquilo, e demora tantos anos para conquistar. Imagine você, se você nunca tivesse participado de uma conferência de saúde, reivindicado uma unidade básica de saúde para o seu bairro, será se hoje você teria uma unidade básica de saúde? Eu acho que são reflexões que a gente precisa se fazer, porque é muito importante a participação de você que é usuário, que precisa desse sistema, possa sempre estar acompanhando as conferências, não só de saúde, como da educação, de transporte, porque se todos estiverem ocupados com outras coisas e deixar o sistema a ver navio, nós não conseguimos avançar nas políticas públicas voltadas. E aí, quando a gente viaja para Belém, às vezes a gente vai com a passagem e alimentação garantida pelo município, chega lá, vocês não têm a noção o quanto é o embate quando a gente reivindica alguma coisa para a nossa região, que as pessoas dizem que Santarém, vocês querem tudo para Santarém, esquece que Santarém atende 19 municípios. Esquece que Santarém, ele é referência para os outros municípios. E aí, quando a gente vai para Brasília, a briga ainda se torna maior, porque em Brasília as pessoas não têm noção o quanto é difícil a logística para a gente chegar na ponta, porque o Sistema Único de Saúde não precariza, não bota no demarcação que só as pessoas da cidade têm direito à saúde, mas sim quem estiver num lugar mais distante tem que chegar à saúde. Então, eles não têm noção da logística que é de viajar daqui para Luquini, que foi a comunidade mais distante que eu cheguei, eu sei que tem comunidade muito mais distante do que lá, para fazer conferência de saúde. E as pessoas, quando reclamam, dizendo que o sistema não presta, as pessoas não têm noção o quanto esse sistema é importante para nós, como brasileiros. E aí, a gente se faz uma reflexão quando o Sistema Único de Saúde, a unidade de pronto atendimento, UPA e Hospital Municipal, eles foram terceirizados, a gente se fazia a seguinte pergunta. Hoje a gente gasta 3,5 milhões com a administração pública do município. E quanto vai se gastar com a terceirização? Quais são as melhorias? A gente não conseguia ver as melhorias. Hoje a gente gasta 5 milhões e a gente não consegue ver a melhoria. O Sistema Único de Saúde, na ponta, ficou sucateado, onde deveria se tratar média e alta complexidade, porque o recurso que era de ser investido nas unidades básicas de saúde, hoje é investido em média e alta complexidade. Então, o que a gente consegue ver? Que o sistema de terceirização, quando você, usuário, prega que o sistema não presta, é isso que o governo quer ouvir, porque ele quer acabar com o que é nosso, com o que foi construído ao longo dos anos. E você, como usuário do sistema, pode fazer a diferença quando a gente chama você para ir para a rua, bater panela, dizer que a gente não quer terceirização. Você pode fazer a diferença. Obrigada. Isso mesmo. Olha só, a lei, a gente conseguiu, pela saúde indígena, a Lei Arouca, em 2008, por um projeto de lei apresentado por Sérgio Arouca,
né? Então, tudo é a base, né, dos projetos de emendas parlamentares. Quem lembra, né, no governo Temer, que teve aí a PEC 55, que era justamente os cortes das, das políticas públicas básicas que a gente precisa, educação e saúde. A gente ocupou aqui em Santarém, durante um mês, a Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA, né, para tentar barrar que não se aprovasse essa PEC 55. Fomos muito criticados. O que aconteceu? A PEC 55 ela foi aprovada e hoje esbarra justamente nas construções de postos de saúde nas comunidades ribeirinhas aqui e aldeias do município. Porque quando a gente tem as reuniões com o município e com a FUNAI também, pela questão de construção de posto, esbarra na CESAI por não termos ainda titulação de terra demarcada, que estão em homologação, em processo de demarcação, e quando se joga para o município, nos congelamentos, né, das verbas públicas para a saúde, para ver o quanto é importante a participação no controle social, né, nesses projetos, a manifestação também da sociedade nessas questões de acompanhar o que está sendo votado dentro do Congresso Nacional e também da Casa Civil Municipal. E por isso que a gente achou importante trazer esse debate aqui. A Claudiana trouxe aí a questão da conferência. Os indígenas do Baixo Tapajós, nós estamos aqui há 20 anos reivindicando um distrito próprio de saúde indígena aqui para a nossa região. Nós nunca pedimos para ser inserido em outros DCI, né? E isso é uma questão, uma pauta de conferência. E em 2015 está lá nossas demandas e não foi aprovado. E a gente vem ainda nessa luta até agora. Ano passado era para ter tido a conferência, não teve, e agora, por conta da pandemia, também nós não tivemos a Conferência Nacional de Saúde Indígena. E ano passado, também o atual governo quis municipalizar a CESAI. E nós somos contra a municipalização da CESAI, porque a CESAI já faz um trabalho, né, com rotina, com preparação até mesmo de profissionais para atender as populações indígenas, porque os profissionais que saem dentro da universidade, eles não têm esse preparo, eles não sabem, muitas das vezes, lidar com a gente. A gente passa várias barreiras por essa falta de informação. E eu sei porque eu estava, ano passado, no mestrado, em Belém, e fui dar aula para turmas de medicina na UEPA e também de psicologia na UFPA. Então, falando coisas que não se discute, que não tem, que é sobre as pagelâncias, sobre as questões dos remédios caseiros, a cultura, a crença, para se respeitar também. Nós temos a nossa especificidade, que quando foi criado essas políticas indigenistas construídas por brancos, né, não teve participação de indígenas. Então, é uma coisa muito sistemática, assim, que viola, né, a consulta livre, prévia informada e o consentimento, né, prévio de inserção dessa medicina ocidental dentro da medicina, nossos conhecimentos tradicionais, né? Então, há muita coisa para se discutir. Nosso Distrito de Saúde Indígena é uma pauta que está dentro da Conferência de Saúde e é um sonho nosso para se realizar, porque muita coisa poderia ter sido evitada. E aí eu me pergunto, se tivesse sido municipalizada a CESAI, como nós estaríamos nesse período de pandemia? Que o município, ele tão pouco entende, né, como funciona a CESAI. A gente sofre muita discriminação e preconceito de entender que a CESAI é apenas atenção básica para atender dentro das aldeias. Então, quando vem para a cidade e tem a CASAI, né, para abrigar os parentes,
Mas também hoje está sendo até mesmo, existe um protocolo dentro do municipal e da UPA, que os servidores da CESAI não podem adentrar para acompanhar os pacientes, o indígena que estão ali. Então, a CESAI não está tendo acesso às informações e acompanhamento do indígena que está sendo internado, né, que está vindo da aldeia e tendo acompanhamento. Hoje o protocolo diz que é por conta da pandemia, mas isso já acontecia antes mesmo da pandemia. Então, para a gente isso é um pretexto. E para a gente é importante a CESAI ter esse contato e saber acompanhar esse indígena. Então, ainda há muito para se dialogar aqui dentro do próprio município de saúde. Eu lembro que quando foi para a gente conseguir uma cadeira dentro do Conselho Municipal de Saúde, a Claudiana estava lá. E ela também tinha confusão na cabeça dela sobre esse entendimento. E isso é normal, né? De achar que não, é a CESAI, então é índio, é a CESAI que trata e é responsabilidade deles. Então, é um processo até mesmo de conversar com os enfermeiros que são responsáveis, os médicos que são responsáveis, entenderem como é que se funciona esse subsistema de saúde, né? Então, durante a pandemia, foi muito difícil para a gente ter todo o tempo para fazer nós precisamos fazer ações de saúde para poder atender a nossa população toda aqui na região do Baixo Tapajós. E essas ações são parceria, é município, é CESAI, o FOPA, e até mesmo entre outras universidades de fora do Pará, né? Como de Campinas também vem médicos voluntários para fazer isso daí, o laboratório, muitos exames são realizados no laboratório da UFPA, porque a gente não tem ainda um teto orçamentário para atender essa população, não só indígena, mas também ribeirinha, daqui da região do município de Santarém. Né, Claudiana? Ainda está mudo, Claudiana, o teu áudio. Tá? Em 2017, foi criado esse painel do SUS, que era voltado para as populações tradicionais. O que a gente conseguiu observar? O município daqui de Santarém, ele nunca conseguiu se adequar a essa normativa que é das populações tradicionais, porque nós temos muitos problemas no Cormiforme das populações tradicionais. E aí, o que acontece? Quando as populações tradicionais vem do governo federal, aí o estadual não dá suporte para a implantação e o município muito menos. Então, a gente não conseguiu avançar na política pública do Sistema Único que preconiza as populações tradicionais negras do território. Porém, a gente tem um entendimento que quando você está lá no Conselho Municipal de Saúde, você não é conselheiro apenas da entidade o qual você está representando, você é conselheiro do município. Você presta serviço para o município. E é uma coisa que ela é muito engraçada, assim, a forma que a gente tem, que às vezes as pessoas ficam dizendo que vocês são vagabundos, vocês não têm o que fazer, porque a gente vai para as fiscalizações, a gente recebe muita denúncia e a gente tem como uma importância muito grande em um papel de fiscalizar, denunciar e ver quais as melhores medidas para se tomar para que se possa resolver o problema. Só que a gente não quer que o sistema de saúde funcione dessa forma. Nós queremos que o Sistema Único de Saúde ele funcione na sua integralidade, que você, usuário, entre no sistema na ponta, faça o tratamento, se você precisar de tratamento de prevenção, você usa de prevenção, se precisar de média e alta complexidade, que você também consiga percorrer todas as instâncias que você precisar, sem precisar da intermediação de você fazer uma denúncia porque você não foi bem atendido, porque você não consegue avançar do primeiro para o segundo grau de média complexidade ou até mesmo a alta. A gente quer que o sistema funcione e aí a gente se faz uma reflexão que quando as pessoas dizem que nós somos vagabundos por estar fiscalizando, fazendo controle social, porque se todos nós
estivermos trabalhando nos nossos afazeres e nunca tiver pessoas que tenham disponibilidade de construir políticas públicas, nós não vamos ter acesso. Por quê? Política pública, ela é construída com quem precisa, com quem sabe das necessidades. Se você não sabe da necessidade do outro, como é que você vai defender que o outro precisa de alguma coisa se você não sabe o que é? Agora, quando você é usuário do sistema, que você sabe que aqui precisa de cota para exame, precisa de cota para média e alta complexidade, porque você precisa, porque ninguém procura médico porque quer, se procura médico por uma necessidade. E o que nós queremos, quando a gente está lá no controle social, independente de a gente estar ou não estar lá, o que nós queremos como movimento social, de gente que sabe qual é o sofrimento do que está lá na base, é que o sistema funcione na sua integralidade. A gente quer que você, usuário, chegue lá na unidade básica de saúde e você seja bem tratada, porque às vezes você não precisa, não é às vezes nem de uma consulta médica, às vezes o tratar lá da porta de entrada, com a recepção, se você for bem tratado, às vezes você consegue sair de lá mais satisfeito. O problema é quando você é maltratado na primeira porta e aí para percorrer as outras, isso é um sistema que a gente não era para acontecer isso. E aí no controle social, a gente tem essa preocupação de percorrer as instâncias, fazer fiscalização nas unidades básicas de saúde, de fazer fiscalização no hospital municipal. O problema é que a gente vê que o sistema ele não avança. Por quê? Porque as pessoas que estão lá não nos dão a condição da gente fiscalizar como na sua integralidade, como deve ser. Às vezes eu comentava com o pessoal, é muito difícil eu dar condições para alguém me fiscalizar se eu estou fazendo a coisa errada. Porque se a gente for fazer uma reflexão, é como se o prefeito tivesse que dar condições para o Conselho Municipal de Saúde fiscalizar o serviço deles. Mas como é que ele vai fiscalizar se o prefeito não quer dar a condição, não quer dar o transporte, não quer dar o combustível, muitas das vezes não dá alimentação para que o conselheiro possa passar o dia no conselho executando as suas atividades. Muitas das vezes, mesmo nós sendo usuário e prestando um serviço voluntário, nós temos que tirar o recurso do nosso bolso para bancar nossa alimentação, para comprar o gás, para desenvolver um bom trabalho, porque a gente tem um entendimento que se a gente não executar um bom trabalho durante aquele período que a gente está ali no conselho, a gente pode ser processado 10 anos depois. Se tiver uma fiscalização da CGU e eles detectarem que alguma coisa passou de irregular no sistema, eu, como conselheira que fui na época, posso ser processada por uma coisa que eu nem comi nem bebi. Isso são reflexões que a gente precisa pensar dentro da gente, porque as pessoas dizem assim, não sei por que então você faz isso. Eu faço isso por amor. Porque eu sei que eu preciso, meus filhos precisam, e eu sei que alguém da sociedade também precisa fazer isso. E aí, quando a gente sai, a gente tem uma dificuldade de encontrar outra pessoa que queira assumir esse papel, porque tem muita responsabilidade, com poucos retornos. Às vezes a gente fica triste porque a gente não consegue, a gente idealiza tanto que as coisas vão acontecer, aí do nada chega alguém e corta as nossas asinhas e a gente se estabaca no chão e a gente diz assim, puta que pariu, tem que começar tudo do zero. Porque a gente acredita que o sistema pode mudar. Né, Luana? É interessante como muitas pessoas não querem assumir essa responsabilidade e depois criticam ainda, né? Não é uma tarefa fácil, como você falou, é um trabalho voluntário isso, mas de muita responsabilidade, né? Você se responsabiliza por vida de outras pessoas. Então, eu também tenho, né, muitas dificuldades no Conselho Distrital de Saúde Indígena, assim, pela questão de ser uma cadeira que, da forma que a gente entrou, por uma medida judicial, né? E então entraram pulando a janela, né, mano? Não entraram pela porta, entraram pela janela.
coisas que falam até que chateiam a gente, como se a gente tivesse caído de paraquedas, um termo que eu cheguei a ouvir, né? E isso de próprios parentes, né, ali indígenas. Então, essa falta de consideração, respeito com a nossa luta, porque, como eu falei, são 20 anos que o movimento, mais de 20 anos que o movimento indígena se organiza aqui, e desde sempre a gente pautou demarcação de terra, educação e saúde. Né? Então, o mesmo direito que os outros povos indígenas têm, a gente também tem. A primeira barreira que a gente tem aqui é o preconceito, a discriminação, né? Essa invisibilidade que querem fazer para a população indígena. Em 2016, a gente passou um drama aqui, que foi a ocupação que nós fizemos no Polo da CESAI, que levou à prisão de uma liderança nossa, né? Então, isso daí era algo para nos frear, para nos intimidar, e mesmo assim a gente permaneceu no polo durante uma semana, né? No dia seguinte o parente foi solto, e a gente permaneceu até que viesse a equipe de Brasília para dialogar com a gente, porque tem que ir para outras instâncias, tem que ir, né, para o diálogo tem que ir para o Ministério mesmo de Saúde. E então é isso que a gente busca muitas das vezes. Ano passado, há 2 anos atrás, na verdade, para a gente conseguir a contratação das equipes e a remoção, esse atendimento diário, nós tivemos que ir com um ônibus de quase 30 lideranças daqui para Brasília. Infelizmente não vai dar para a gente passar o vídeo, mas a gente vai deixar salvo na página aqui da Bancada de Mulheres Vozes Amazônicas, para vocês verem como é árdua essa nossa luta para tentar acessar um direito que está aí, é nosso, e que não era necessário tudo isso. E esse ônibus quebrou durante o trajeto, e mesmo assim as lideranças não desistiram de chegar lá, quebrou em Marabá. Para quem conhece a Transamazônica, sabe das dificuldades que é. Então, você viajar num ônibus com lideranças, e nossas lideranças, muitas delas são idosas, como a dona Mercedes, que hoje é uma que reivindicava essa contratação de equipe, e hoje ela é uma das que compõe essa equipe diária, que ela é técnica de enfermagem. Então, dona Mercedes, né, a nossa inspiração, assim, surara que a gente tem. E então isso daí é para mostrar um pouco que nada vem fácil, nada vem fácil. E então depois tudo isso que a gente passou em 2016, a gente foi cada vez vai mais para cima, pressiona, porque senão as coisas não vêm, né? Não vêm. A gente conseguiu esse ano, a gente está aqui com problemas de transporte. O que a gente tem é um carro da FUNAI, que estava sem contrato para motorista, rodando para fazer assistência na CESAI, né? O motorista da CESAI com o carro da FUNAI. Então, a gente conseguiu, por emenda parlamentar, com o deputado federal Edmilson Rodrigues, do PSOL, que foi 2 caminhonetes para cá, né? Um recurso de R$ 200 mil para poder a gente ter os carros. Então, é muito difícil até a gente conseguir, né, todo o acesso às políticas, a questões básicas assim, de atendimento. E eu vi aí a pergunta da Josenila, né, sobre essa questão do período da pandemia de Covid. Como foi as testagens da Covid 2019, né, da Covid-19? Então, quando foi logo no período que começou a pandemia, nós fizemos a última reunião presencial do Condise, que foi em março, e com um número de poucos participantes. E era para aprovação do plano, justamente, né, de orçamentário de 4 anos do Dicei Guatoque. Então, não estava assim dentro do plano a questão da compra, de testagem e tudo mais. E aí, quando começou a acontecer os casos de Covid na região, o Conselho Indígena da Pajés Arapiuns, ele trabalhou muito fez muito trabalho social
de prevenção, né, em parceria com a CESAI também, de levar a cesta básica para que evitasse que o vírus fosse até as aldeias, mas foi algo impossível, né? O vírus chegou, quando começou os primeiros casos, e óbitos até, que foi do povo do Pinambá, e tem uma matéria que está disponível, feito pela Amazônia Real, aí a gente ficou assim, vindo os óbitos desesperados, porque para a gente ia ter em massa ali óbitos de parentes. Então a equipe tinha acabado de sair de área, como eu falei, a equipe é rotativa, ela passa, né, 20 dias em área, depois tem a folga de 10 dias e depois entra, né, novamente. Então, até essa equipe fazer toda a rota em outras regiões, em outros territórios e voltar, demanda de meses, às vezes. E aí que a equipe teve que fazer equipes emergenciais para entrar em área. O município não tinha testes de Covid. Então, a gente foi com ações, de novo, diálogos com o Ministério Público Federal, como é que a gente ia conseguir isso. Foi que o DICE Iguató conseguiu, no primeiro momento, 2.000 testes para cá, para a região do Baixo Tapajós, e eles começaram a fazer, se tinha caso suspeito em família, eles pegavam 2 que estavam sintomáticos na família e faziam. E se desse, logo, eles se concluía que a família estava, né, infectada toda, que estava com sintomas da Covid. Então, no primeiro momento, foi assim. Então, essa estatística de saber quantos exatamente indígenas foram infectados ou óbito, ela é muito furada, né? Hoje já se tem mais recursos. Hoje, há uma semana, mais ou menos, teve 2 velhos que vieram a óbito da aldeia, lá da minha aldeia de Solimões, né? Não foi, eles chegaram a vir, sim, removido para Santarém, e a minha tia estava em reanimação do municipal e meu tio na UPA. Então, eu entrei em contato com a CESAI e disse assim, olha, eu acho que é um alerta aí nosso, né, para a gente, porque até então não tinha nenhum caso na aldeia de Solimões. Até a última entrada da equipe, fez testagem lá, pegando assim, pessoas mesmo sem sintomas para fazer o teste e estava dando, né, negativo. E aí eles entraram em área, já que tinha sido removido 2 idosos, que eram do grupo de risco, tinham problemas, né, de saúde. Aqui na cidade, antes deles irem ao óbito, foi feita a testagem, deu negativo, então eles não morreram de Covid, consequência, né, de doenças que eles já tinham, respiratórias. E aí, com essa entrada da equipe, já foi diagnosticado, né, 4 casos. Então, aí tinha já o teste em massa para fazer, né, na aldeia. Então, hoje já se tem, né, hoje já está se fazendo, e foi uma equipe emergencial. A equipe que estava lá na aldeia de Vila Franca, tinha uma equipe que ia entrar em área, a equipe emergencial, a equipe rápida que eles chamam. Então, agora já está sendo montado, né, como é que eles estão trabalhando. Tem equipes em área, então eles pegam servidores que estão aqui, um da CASAI. Ou seja, às vezes nem a gente está sem pernas, isso é até um trabalho, às vezes, está sendo uma força-tarefa da própria equipe da CESAI aqui, né? Eles são verdadeiros heróis aqui no Baixo Maruara, né? Por Vista Alegre. E então elas trabalham com a força abraçal também, não só essa força de responsabilidade que elas têm com a saúde, mas também essa força abraçal. E aí vai todo assim, o meu respeito e consideração com essas mulheres que estavam em área, que pude presenciar o trabalho delas. E eles estão sendo verdadeiros heróis. E aí, no primeiro momento, foi muito audiência pública mesmo, um diálogo com o Ministério Público e CESAI, com o próprio município. Às vezes ainda é uma grande barreira conversar, fazer um diálogo com o município, para que os 2 pudessem trabalhar juntos, já que um tem o abaré, o outro tem a equipe, um dá combustível, mas às vezes a gente não consegue entrar num consenso, né? Sendo que nem um dos 2 tem 100% essa estrutura para fazer essa assistência em área aqui na região de Rios, no município de Santarém. E também até em Belterra. Belterra está muito desassistido pela CESAI. Claudiana, dentro dos quilombos, como foi aí as testagens de Covid, acompanhamento?
Dentro dos quilombos, nós tivemos, aqui em Santarém, no Maicá, nós tivemos 3 casos confirmados dentro do quilombo de Maicá. Em Arapemã, nós não tivemos nenhum caso. Quando foi feita a testagem lá, Saracura, nós tivemos, depois de... Não foi assim, uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. O que a gente observava, as pessoas estavam com sintomas gripais e aí tinha que ficar em casa, e a gente ficava falando que eles precisavam vir aqui em Santarém, e aí só que o que a gente aconteceu? A gente não conseguia visualizar quando a gente perguntava assim, a promotora me perguntou: "Ei, dona Claudiane, tem casos de Covid confirmado?" Eu disse assim, é melhor perguntar para a secretária. Aí quilombola não aparecia no diagnóstico, porque lá na folha eles não preenchiam como se fosse população tradicional. E aí depois, quando saiu os boletins do município, essas pessoas que estavam com sintomas assintomáticos não apareciam no quadro deles. Aí a gente fez com o projeto Omolum, a gente tem uma parceria com um projeto do Omolum, da Casa Brasil, Fundo Casa, que apoiou uma ação que foi feito diagnóstico. No caso, assim, a gente fazia diagnóstico dentro dos movimentos sociais, pesquisando, fazendo perguntas. Ei, vocês que estão aí na sua comunidade, você fez a testagem? Não, mas eu estou sendo acompanhada. A gente olhava nos quadros, a gente não via a representação deles. Então, depois de muita insistência, que começou a sair nossos boletins do Omolum, da federação, informando: olha, tem tantas pessoas que estão com sintomas gripais, não está confirmado, mas está com tantas pessoas com sintomas dentro das comunidades. E aí eles começaram a fazer algumas ações dentro do quilombo, que o quilombo que mais deixou a gente assustado foi o quilombo de Tiningu. Deu 80 casos. Dentro de um quilombo que nós temos 120 famílias aproximadamente. 130 no máximo, famílias. E deu 80 casos. Significa, se a gente tiver testado uma pessoa por família, nós tínhamos 80 famílias. Sendo que lá na unidade básica de saúde onde a gente atende indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Nas aldeias indígenas próximas, tinha registro deles que já estava sendo acompanhado, confirmado, e que não aparecia no quadro, porque eles só botavam como população de modo geral, a população de Santarém. E aí eles não conseguiram fazer essa diferenciação. E quando a gente começou a fazer essas demarcações, olha, são tantos quilombolas, tantos morreram, e aí a gente começou a lançar os boletins, e aí não foi só lá, e deu em Saracura, São José do Ituqui, Nova Vista do Ituqui, aí os casos foram aumentando, e aí foi que foi aparecendo no sistema. E aí a gente faz uma reflexão que quando a gente fez essas reclamações que a gente não aparecia no sistema, aí a estadual, a Malungo, também lançava um boletim e dizia que a UFOPA dava as informações. Eu dizia, mas como que a UFOPA dá informação se ela não está fazendo testagem dentro dos quilombos? Eu não estou entendendo como é esse diagnóstico. E aí a gente veio descobrir que também a gente não aparecia no quantitativo. Quando a gente começou a lançar os boletins, foi que começou a aparecer. Nós tivemos 8 óbitos entre os quilombos, pessoas que foram testadas e foram comprovados que estavam com Covid, que morreram dentro dos nossos quilombos, pessoas idosas. Nós tivemos pessoas jovens, porque para mim uma pessoa com 25 anos, ela é jovem. Não sei como é o diagnóstico que eles fazem, mas parece que a partir dos 20 anos não é mais jovem dentro do quadro da Covid, né? Mas para a gente, uma pessoa com 25 anos é uma pessoa jovem. E aí, quando se falava que as pessoas jovens não tinham que ter tanta preocupação com as pessoas jovens, a gente faz uma reflexão que não era só as pessoas jovens. A gente faz uma reflexão que eram as pessoas que estavam, os jovens, que estavam trazendo para casa, e os idosos estavam começando a ter os sintomas, porque teve muitos idosos desses que morreram, que não estavam participando, que não ia para a rua, estava em casa, e ele foi contaminado. Eles foram os maiores prejudicados, mas nós tivemos pessoas jovens também, porque o sistema
imunológico de cada um, ele trabalha de uma forma diferente. Às vezes, para mim, pode não ter me atingido tanto, mas para outro pode ser mais jovem do que eu, mas devido ter algum problema respiratório, algum problema de saúde, pode ter se agravado. Então, são muitos os casos que aconteceram dentro dos nossos quilombos. Hoje, a gente, com essas ações do Omolum, a gente instalou placas informando que está proibida a entrada de pessoas estranhas dentro dos territórios, porque a gente tem um entendimento que a recontaminação pode acontecer a qualquer momento. O seu Raimundo Benedito e a família dele inteira foi contaminado, e assim foi assim, ele ficou assim em um estado assim que quando eu vi ele eu nem reconheci, de tão magro que ele estava, assim, ele ficou com muitas sequelas, dores nas pernas, assim, e ele fala pra gente assim, poxa, essa doença, ela é pesada. E eu disse assim para ele, o senhor tem sorte, seu Bena, porque devido à sua idade, o senhor ainda está aqui contando história e continuando trabalhando no movimento. Isso é muito importante para a gente, porque quando a gente perde uma liderança, eu fiquei muito triste, porque a Luana perdeu 2 membros de pessoas, as bibliotecas vivas dentro das nossas terras, né, dos nossos territórios, e para a gente é uma frustração muito grande, porque são pessoas que a gente sabe que tem uma história e que a gente às vezes não tem noção de toda a biblioteca que a pessoa tem aqui na sua mente, de experiência, de vivências e de conhecimento que pode nos proporcionar, e muitas das vezes a gente perde, não tem nada, a gente não tem registro do que eles sabem, e aí são as bibliotecas vivas dos nossos territórios que vão embora assim, e perder 2 pessoas em um pouco espaço de tempo é muito doloroso para a gente, né? E aí eu fico triste pela Luana que perdeu, fico triste pelos parentes dentro dos nossos territórios quilombolas, pessoas idosos que também tinham essa mesma metodologia, se perdeu, mas a gente tem um entendimento que a luta continua e que a gente não pode desistir, porque eles deixaram um legado para a gente precisa fazer e dar o nosso melhor na construção desse projeto. Durante a pandemia, quem acompanhou aí, a nossa parenta Joênia Wapichana aprovou um projeto, apresentou, né, um projeto lá na Câmara dos Deputados, e que foi vetado as assistências assim, básica, que era internet, que era água, panfletagem para os povos indígenas, quilombolas e tradicionais. Isso daí, para a gente, é declarado um genocídio. Isso daí, para a gente, é declarado um grande ataque, né, aos povos indígenas, à comunidade negra. As estatísticas estão furadas, sim, porque aqui mesmo, no município de Santarém até hoje, o nosso cartão SUS não consta como indígenas. Se você procura a nossa etnia no Sistema Único de Saúde, vocês não encontram. Então, isso daí é uma negação, isso daí é um racismo institucional, para querer dizer que não existe indígena aqui. E existe sim, eu estou aqui, eu estou falando, eu sou Kumaruara, né? Então, a gente resistiu, lutou até aqui e vai continuar. Mais 520 anos, mais quanto tempo foi, né? É milenar nossa luta, nossa existência aqui. A gente representa o nosso sangue ancestral e a gente não vai deixar mais que nos invisibilize, a gente não vai deixar mais que nos matem, né? A vidas indígenas, vidas negras importam. E é por isso que a gente está cada vez mais presente nas redes sociais, fazendo manifestação quando é necessário, ocupando, sim, os órgãos públicos, não importa se vão nos prender, se vão nos matar, né? Nós vamos continuar nessa luta. O vídeo vai ficar à disposição, a gente vai conseguir carregar aí, por conta da internet nós não consegui carregar, mas nós vamos colocar na página para deixar aí um pouco o que é dessa luta, que nada vem fácil para a gente. E então você que está assistindo e às vezes criticou muitas das vezes nossas ocupações, como a gente é criminalizado como vândalos, como vagabundos, a gente está atrás do nosso direito. E você, cidadão, né, sociedade civil, você também tem que reivindicar o direito de vocês. Se hoje o Brasil está do jeito que está, é porque muita gente está acomodada, muita gente não acompanha esse processo de controle social, que é o papel de cada um, né? Então,
essa fala que a Claudiana traz, da gente perder os nossos velhos, para a gente é uma perda assim, irreversível, né? É uma perda cultural que não tem como, quando a gente perder nossas lideranças, a gente perder nossos pajés, nossas parteiras. Aqui na região, no Baixo Tapajós, o processo que a gente acompanhou, essas equipes que estão entrando em área, a gente não tem o que se queixar. A equipe que trabalha aqui em Santarém, eles se esforçam muito para atender as áreas. No começo a gente teve muita dificuldade para esse entendimento, para esse respeito, mas a gente fala até assim, a gente virou de avesso esses profissionais e hoje a gente consegue ter um diálogo e trabalhar com essas pessoas que, né, vestiram, enxergaram a gente, reconheceram a gente, respeitam hoje a gente e também batem de frente com a gente assim a favor aos nossos direitos. E então é isso, não é fácil, não tem sido fácil essa luta, né? Todo esse tempo aí de reconhecimento, mas é por isso que hoje a gente vem aí compondo a bancada de mulheres de voz indígena. A gente tem aí um hospital materno, né, infantil. Quantas mulheres morreram, quantas crianças morreram, a violência obstétrica ainda é muito grande aqui em Santarém. É todo tempo, parenta que necessita sair da aldeia, elas não querem vir para a cidade fazer, né, um parto dentro do hospital. E quando necessita, é um outro processo violento que elas vivem. Né? Então, é complicado, há muito que se discutir, foi aprovado recentemente aí o parto humanizado, nem necessitava disso, gente. A partir do momento que um profissional entra para trabalhar na saúde, está trabalhando com vidas, isso já tem que ser humanitário, não precisava, né, de tudo isso. A gente pede o respeito, a gente sempre pediu uma ala para indígenas, né, quilombolas, para mulheres, porque as nossas parteiras possam acompanhar elas, que puxam a barriga delas, acompanham todo o período de pré-natal, que às vezes muitas nem chegam a fazer pré-natal, né, junto acompanhamento, e elas são acompanhadas pelas parteiras e às vezes elas são barradas na porta do hospital, não podem entrar para fazer o parto, ou a mulher não pode fazer o parto focada, agachada, do jeito que ela quiser. Então, tudo isso daí ainda falta ser dialogado, né, dentro do subsistema de saúde, dentro do SUS, e respeitar essas tradições, essas culturas, o corpo da mulher, né? Então, por isso que hoje, eu e Claudiana, não é à toa, somos mãe também, passamos por muitas situações dessa, perdemos muitas pessoas pelas questões básicas, de não se ter uma ambulância. A gente passou um ano aqui em Santarém com uma ambulância quebrada. A gente ligava, está quebrada. Ou então está para o Lago Grande. A nossa região é muito grande, Arapiuns, Cachoeira do Maroc, tem que ir, Lago Grande, Tapajós, é muito extensa a nossa região. E às vezes até mesmo não tem uma lancha adequada para ir fazer, porque quem conhece a dinâmica do rio não é qualquer tempo assim que se atravessa esse rio aí, para não colocar em vida também, em risco a vida das próprias pessoas que estão trabalhando na saúde. Claudiana, pode fechar também, que eu acho que a gente tem pouco tempo já. A Josilene perguntou como fazer para melhorar a saúde pública, as políticas públicas aqui dentro de Santarém. Eu acho que a única forma de se fazer isso é mudar a conjuntura política de quem está na Câmara de Vereadores, porque infelizmente só temos homens, só tem uma mulher e ela não nos representa, e quando você tiver consciência que quem está lá dentro desses homens, eles não estão pensando em política pública voltada para você, mulher, você só vai conseguir, a gente só vai conseguir mudar esse processo quando a gente conseguir romper com esse processo escroto que está tendo dentro do sistema, quando só se elege homem, porque acha que só o homem tem capacidade de executar as atividades, e quando você que vai votar, pense na possibilidade de botar mais pessoas, que seja uma Câmara renovadora, pessoas que não trabalharam durante 12 anos, 4 anos, 8 anos de trabalho dentro da Câmara de Vereadores, não conseguiu executar nenhuma política pública voltada para as mulheres. Isso significa que nós estamos vivendo em um processo que nós não temos vez e voz lá dentro. A gente não consegue avançar na política pública. E eu acho que você que é mulher, você que é mãe, se dê a oportunidade de conhecer outras opções para se trabalhar nesse ano eleitoral. Eu agradeço a participação de cada um de vocês, da minha amiga Luana, da Luana Arantes, que é quem nos ajuda na projeção
dessa live. Eu quero agradecer você que está aí do outro lado, que disponibilizou o seu tempo para nos dar um pouquinho de atenção. Muito obrigado. Pois Até é, a vem próxima. com a gente nessa luta, né? Vem com a gente nessa luta, que não é fácil, e sejam bem-vindos, né, a acompanhar aí a bancada de mulheres Vozes Amazônicas. A gente é a voz de uma realidade que não tem escrito, né, da Amazônia. Mas nós sabemos que nós estamos prontas para ocupar esse espaço, porque nós Sim. construímos isso às mãos, apenas nós não temos a caneta que dá prosseguidade nas políticas públicas do nosso município. Muito obrigada. É isso mesmo. Surara, gratidão aí a todos os parentes que acompanharam a gente. Beijo. Beijo.